Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Oxubá, oh Elebara. Boa noite, boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Vamos entrando, vamos compartilhando nosso segundo dia de diálogos contra a intolerância religiosa. Hoje vamos conversar sobre os porquês, não é? Por que as comunidades tradicionais de terreiro são tão perseguidas. A live é aberta, portanto vocês podem entrar. Quem quiser, chama aí para a gente conversar. Tragam seus testemunhos, tragam as suas contribuições, compartilhem, chamem os amigos. Ainda estamos no dia, né? Estamos aqui no dia 21 de janeiro, não é? Quer dizer, nós vamos levar 21 dias do dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vamos abrir a nossa live saudando Exu. Exu Otaorixá, Oxeturá Nyorukó Babamoô, Alagogoijá Nyorukó Yaompé, Exu Odará Omokunrin Idolofim, Olé Xonxon Seoriessé, Elessé, Kodjé, Kodjé Kenjé Bemi, Aquilo Olaimuti Exu Kuro, Aquiloyó Laimuti Exu Kuro, a Xontunxê, Osilaini e Tiju. Exu Apatá, Somó, Olomolenu. Ofiokutá de Poió, Logemorum, Lacalu, Pauará. Atucama Xessá. Exu Maxê Mi, Omó Elomiran, Nioxê. Laroye. Laroye Exu. Exu, a pedra primordial dos orixás. Oxeturá é o nome pelo qual o Criador o conhece. Alagogoijá é o nome pelo qual a Criadora o chama. Exu Odará, o filho do homem forte de Dolofim. Ele é capaz de sentar-se sobre a própria perna. Ele se diverte, recusando-se a comer e não deixando que quem come engula antes dele. Não se pode ter dinheiro sem pôr à parte uma porção para Exu. Não se pode ter felicidade sem pôr à parte uma porção para Exu. Ele que toma partido com naturalidade, sem se sentir culpado ou envergonhado. Exu toma partido sem nenhum constrangimento. Exu, a pedra que, quando necessário, coloca-se sobre a existência do outro. Ele é que transforma a pedra em sal. A criança que brinca no mercado. Aquele cuja grandeza se manifesta em toda parte. O apressado, o inesperado. O que ele quebra não pode mais se juntar sozinho. Exu, não brinque comigo. Eu passo a vez. É com meu colega que você deve brincar agora. Laroye, saudamos Exu antes de iniciar a nossa conversa. Exu, a ordem do universo. Exu, disciplinador. Exu, provocador. Exu, desejo. Exu, verbo, a palavra, a comunicação. Exu, movimento. Então vamos conversar hoje sobre os porquês, não é? Por que que Mãe Daniele está aqui, Mãe Maristela. Mãe Daniele, dê uma palavrinha conosco. Mãe Daniele, Joiá, Mãe Maristela, dê uma palavrinha aqui para nós. Vou chamar a Mãe Maristela para participar conosco.
Vamos ver se alguém aqui entra para participar conosco da nossa live. A questão, não é, sobre a qual eu gostaria de falar hoje, é por que, não é, que as religiões de matriz africana, as comunidades tradicionais de terreiro, foram as eleitas, não é, para a perseguição, para a prática do racismo religioso, para a prática da intolerância religiosa, não é? Por que que essas religiões, não é, são as religiões mais perseguidas, não é? Nós tínhamos até a segunda metade de 2020, não, até o final de 2019, a segunda metade, perdão, até a segunda metade de 2019, nós tínhamos um canal que era o Disque 100. E eu passei 2 anos, não é, fazendo pesquisas sobre a intolerância religiosa, sobre o racismo religioso no Brasil. E os dados, não é, do Disque 100 revelam que cerca de 80% das denúncias, um canal de denúncia de feminicídio, de violência contra a mulher, de violência contra as crianças, de racismo, e também, não é, de denúncias de intolerância religiosa. 90% das denúncias eram sobre as religiões de matriz africana. Não é? Cerca de 80%. Na verdade, nós temos 70% de denúncias em que os denunciantes se autodeclaram de comunidade tradicional de terreiro, das religiões afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Nagoebá, Xambá, porque o canal era, não é, um canal nacional. Aí você tinha cerca de 20 a 30% em que as pessoas não se identificavam, né? 20 a 30% das denúncias você não tinha uma autodeclaração da religião daquele que denunciava. E aí, naturalmente, né, a gente acaba percebendo, não é, que a ausência de autodeclaração também está ligada ao racismo religioso. As pessoas ainda, não é, quer dizer, é muito comum. Ô, professora Ana querida, um forte abraço. É muito comum, né, ainda, né, no contexto brasileiro, vergonha, né, um pouco de vergonha, um pouco de medo de se autodeclarar, não é, de terreiro, não é? Então ainda há um movimento. E isso tem a ver, sem dúvida, não é? Isso tem a ver com a força do racismo religioso, não é? Quer dizer, o racismo religioso, ele atua de maneira que você, inclusive, passa a se envergonhar de pertencer a um terreiro, não é? Quer dizer, você tem vergonha dessa pertença, não é? Por conta, justamente, das perseguições, não é? Então aí, esses números são números muito interessantes, embora hoje a gente não continua, né? Quer dizer, nós não temos um ministério mais, não é, que trate com seriedade, não é? Não temos um canal de denúncia, não é, sobre a intolerância religiosa, mas os dados ainda estão no ar, não é? Quer dizer, eu utilizei esses dados e trago, inclusive, uma tabela para o livro Intolerância Religiosa,
Então vale a pena dar uma olhada nesses dados, não é? Quer dizer, vale muito a pena dar uma olhada nesses dados, vale muito a pena. Agora, eu gostaria, não é? Hoje nós estamos no segundo dia de caminhada, não é? Do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nós vamos ter 21 dias, não é? De lives. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre alguma coisa que me parece que está posta, quer dizer, alguns elementos que estão atuando nesse movimento de potencialização. Nós estamos, não é? Quer dizer, há alguns anos, num movimento de potencialização do racismo religioso. O racismo, ele está, em alguma medida, potencializado porque as pessoas também começaram a sentir orgulho, não é? Do próprio ódio, do próprio racismo, do próprio... Existe um movimento assustador, não é? No Brasil e no mundo, no Brasil potencializado, sobretudo pelo último pleito, existe um movimento e também nós precisamos entender que também as redes sociais têm colaborado para isso, em alguma medida, porque existe um movimento de busca de notoriedade, não é? De notoriedade, não é? Existe um cartoon muito interessante que ele mostra uma colheita de likes. Uma colheita de likes. Então, existe um movimento também potencializado pelas redes sociais, que é um movimento de busca de notoriedade a partir das redes sociais. E aí me parece que, se de um lado você tem um movimento que vamos chamar um movimento legítimo, um movimento ético, um movimento eufórico, vamos chamar assim, não é? Quer dizer, e nós temos também muita coisa boa na rede social. Existe um grupo de pessoas um pouco daquela lógica do vale tudo, não é? E aí vale, inclusive, orgulhar-se da violência, do racismo, da violência contra a mulher, da violência contra os povos originários, da violência contra os povos quilombolas e, notadamente, da violência contra as comunidades tradicionais de terreiro, não é? Então, existe esse movimento, não é? Que é um movimento da busca da notoriedade por qualquer coisa. É um primeiro ponto, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto que nós podemos chamar de um aspecto semiológico, não é? Do campo do sentido, não é? Do campo do sentir e dos sentidos, que é o aspecto de que, em alguma medida, não é? Quando você tem pessoas, não é? Com posições em alguma medida legitimadas, não é? Pela frágil democracia brasileira, se colocando também nesse lugar, não é? Da busca pela notoriedade, sem medir, né? Quer dizer, sem medida,
sabe, aquela coisa sem uma medida, sem uma ponderação, sem uma balança ética, não é? Ao mesmo tempo, você vai ter as pessoas que vão se sentir representadas por esse tipo de discurso violento, não é? Então, nós estamos num momento bastante complicado em que as pessoas não se envergonham mais, não é? Quer dizer, não há uma ética atuando, não é? No pensamento das pessoas que decidem odiar, não é? Quer dizer, não, odiar também é um direito, matar também é um direito, a homofobia também é um direito, a transfobia, o racismo também é um direito. Então, há pessoas que abandonam totalmente um sentido de uma ética coletiva, não é? E começam a utilizar, não é? Discursos, comportamentos e atitudes como se fossem legítimos, porque de verdade são discursos legitimados, não é? Pela política brasileira, não é? Por gestores públicos, por governadores, não é? Por artistas, por pastores, por padres, não é? Não adianta, eu não perdoo o padre Fábio de Mello quando ele, num culto televisionado, diz que se alguém colocar uma macumba na porta dele, ele, se tiver fresquinho, ele come. E não acreditem que macumba não pega. E segue por aí também num discurso de satanização das religiões, não é, de matriz africana. Eu não perdoo, não quero saber se é padre Fábio de Mello, não quero saber que é lá o outro, eu nem sei o nome deles, porque essa gente não faz parte da minha cultura e da minha comunidade, mas eu não quero saber, eu não perdoo. Não tem nem perdão, não é? Na minha cultura não existe nem perdão existe. Na epistemologia de terreiro não existe nem perdão, portanto eu não perdoo. Existe reparação. É preciso fazer uma reparação legítima, não é uma nota na internet, não é? Quer dizer, uma nota de reparação. Não, isso não me interessa, por isso que eu exponho mesmo, é racismo religioso. A grande questão é que as religiões hegemônicas, elas têm um modus operandi, não é? Um modus operandi capitalista. Qual é o modus operandi? O modus operandi funciona da seguinte maneira, não é? Eu dizia ontem, qual é o modus operandi do capitalismo e das religiões hegemônicas que atendem ao sistema capitalista? Não é? Qual é o modus operandi? O modus operandi é a compra e a venda. Compra e venda, acumulação. Esse é o modus operandi do capitalismo. Exploração. Escravização. Esse é o modus operandi do capitalismo, não é? Eles vivem disso. E aí, em alguma medida, as religiões hegemônicas, o que elas fazem? Elas criam um produto. Elas criam um problema
elas criam um problema, elas criam uma tensão, elas criam medo, elas criam culpa, elas potencializam esse grande balaio de gato. E aí, num dado momento, elas oferecem a venda do produto para que você possa não se livrar do medo, mas viver com ele. Não se livrar da culpa, mas viver com ela. E comprar o seu voucher para esse paraíso mítico que ninguém sabe onde fica, para onde vai e para que serve. Eu sei para que serve. Eu sei exatamente onde fica. Não é? Nós sabemos bem de que se trata. E aí eu tenho mesmo uma crítica ácida ao modus operandi cristão, não é? Que é um grande mercado de compra e venda, não é? De vouchers, não é? De vouchers para amenizar a culpa criada pelo próprio sistema religioso, não é? Para amenizar o medo criado pelo próprio sistema religioso. Quer dizer, o próprio sistema, quer dizer, é o que nós temos visto. É o que nós temos visto, está bem na nossa frente. Não é? Quer dizer, é o que nós temos visto a todo momento, é o que nós temos visto. O que nós vemos no Brasil? A potencialização do medo, a potencialização dos problemas, de modo que você, em alguma medida, se veja obrigado, não é, a crer numa solução ilusória, numa solução mágica, numa solução rápida, que nós sabemos que não existe, não é? Quantos negros e negras, reitero, estão fora do terreiro? Por que eles estão fora do terreiro? Porque no paradigma de escolha religiosa, o terreiro não se encontra. No conjunto de possibilidades de escolha religiosa, desde que nascemos, não é? Não estava o terreiro lá para a gente escolher. Ou até estava no lugar do mal, no lugar do Satanás, do Asmodeu, do Belzebu. Não é? Então, se eu não tenho, por que eu sou de terreiro? Por que eu sou de terreiro? Eu fui criado no terreiro, desde criança eu sou de terreiro. Porque a minha família é de terreiro, Talvez eu nem fosse de terreiro, talvez eu estivesse agora de terno, gravata, com a Bíblia embaixo do braço, em uma igreja evangélica, não é? Talvez eu nem fosse de terreiro se eu não tivesse nascido em uma família de terreiro, porque no Brasil, notadamente no Brasil, todos nós nascemos brancos, cristãos e heteronormativos, cis-heteronormativos. Não é? Quer dizer, esse é o padrão existencial, esse é o padrão humano brasileiro. Para ser humano, você precisa atender a essas categorias semânticas. Para ser humano, você precisa ser branco, você precisa ser cristão e você precisa ser cis-heteronormativo. Essas são as categorias que vão lhe humanizar. É disso que se trata. Dá muito trabalho ser de terreiro. Não pensem que é uma experiência fácil. Não é uma experiência fácil. Nós temos aqui nos acompanhando Ialorixás, Babalorixás,
outras autoridades civilizatórias de terreiro, e só nós sabemos, né, o quão desafiador é manter uma comunidade tradicional de terreiro. É um trabalho sobre-humano, não é? Quer dizer, só à custa de uma robusta ancestralidade, à custa de Exu, à custa de magia preta, é que nós conseguimos manter este legado ancestral, porque é disso que se trata, não é? Quer dizer, não se trata, ao contrário das outras religiões, nós não somos de terreiro por evolução espiritual, não. Não é essa a nossa epistemologia. Nós não somos de terreiro para atender um padrão social ou cultural. Nós não somos de terreiro para que tenhamos prestígio político, para que possamos participar de conchavos, engodos políticos. Não, nós não somos de terreiro por isso. Nós não somos de terreiro para alimentar o nosso ego. Não. Se alguém o faz no terreiro, o faz equivocadamente. Nós não somos de terreiro para ter casamentos arranjados. Nós não somos de terreiro para ganhar na loteria, ao contrário do que muitos pensam. Não, nós não somos de terreiro por isso. Nós somos de terreiro porque é o nosso ethos. Porque é o nosso legado ancestral. Porque trata-se da nossa história de existência, resistência e reexistência a partir da possibilidade terreira. A partir do terreiro. É por isso que nós somos de terreiro. Dá muito trabalho ser de terreiro. Realmente não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Pensem, né? Quer dizer, você será perseguido no seu trabalho ao usar um simples fio de conta. Você será perseguido, você será satanizado. Você pode, como eu já disse, você pode perder o seu ganha-pão, você vai perder amigos, você pode, inclusive, ser expulso da sua casa. Não são poucos os casos de filhas e filhas de santo, de terreiro, que são obrigados a lavar as suas roupas brancas fora do alcance dos olhos da sua própria família. Se alguém considera isso natural, eu não sei mais o que não é natural. Não é? Então, ser de terreiro é um ato de extrema subversão, e um ato de extrema resistência. É um ato de resistência. Não é tarefa fácil ser de terreiro. E aí, nós, de terreiro, precisamos entender por que somos de terreiro. Por que somos de terreiro? O terreiro é um espaço político, é um espaço revolucionário, é um espaço subversivo. O terreiro é um espaço de luta. Precisamos tirar a igreja do terreiro. Precisamos tirar a igreja do terreiro. O terreiro não é tenda dos milagres. O terreiro, sim, ele tem uma capacidade. Não quero invalidar a capacidade magística do terreiro. O terreiro tem uma capacidade. Uma capacidade terapêutica, sim, ele tem uma capacidade terapêutica, sim, claro que ele tem. O terreiro tem uma capacidade mágica, não é? O terreiro, ele é esse retorno, não é? À nossa ancestralidade. O terreiro
ele pode sim atuar como pronto-socorro, eu acredito que ele pode, que ele atua, mas ele não pode ser reduzido a isso. Ele não pode ser reduzido a isso. Porque se em alguma medida ele é reduzido a isso, também a lógica capitalista o invade, e quando as pessoas conseguem satisfazer os seus desejos individuais, elas vão tratá-lo como descartável. Então, também por isso, nós não podemos reduzir o terreiro a esse espaço apenas de cura, apenas de pronto-socorro, apenas de psicoterapeuta. Não, eu não sou o psicólogo dos pobres. Eu sou o Babalorixá. Não, eu não sou o psicólogo dos pobres. Eu sou autoridade civilizatória negra. Eu sou uma autoridade. Eu tenho um compromisso com a palavra proferida. Essa palavra que eu estou falando agora, ela não é uma parte de mim. Ela me é constituinte. Eu sou a palavra, como preconiza o valor civilizatório africano. Eu sou a palavra proferida, eu sou o resultado, eu sou a minha ancestralidade. Eu sou África. Eu sou todos aqueles que vieram antes de mim. Então, é preciso, não é? E ontem, numa conversa com o pai David, ele falou, não é, sobre uma questão muito importante das lideranças religiosas de terreiro. É preciso, e professor Jairo Nunes fala muito sobre isso também, que nós também, na condição de lideranças de terreiro, de autoridades civilizatórias, de guardiãos e guardiãs dos saberes ancestrais negros no Brasil, não podemos nos reduzir a manipuladores de fórmulas mágicas. Isso é muito pouco para nós. A misturadores de ingredientes mágicos. Não, nós não somos apenas isso. Nós não somos mercadores de magia. Sim, nós também temos magia, nós também, mas a magia é mais do que a magia é saber. A magia é valor civilizatório. A magia é ancestralidade, a magia é conhecimento ancestral, não é? Portanto, nós precisamos retirar do terreiro uma noção de igreja, que me parece que também está distorcida do lado de lá. E aí eu estou falando isso muito respeitosamente, porque eu não, de verdade, a nossa epistemologia não precisa que o outro deixe de existir, que a igreja deixe de existir, que as pessoas deixem de acreditar no Buda. Nós não precisamos, porque nós não acreditamos que a nossa existência será validada ou reforçada a partir da inexistência do outro. Não é essa a nossa epistemologia. A nossa epistemologia é a santiniana, é da afrocentricidade, é do E. O E, conjunção aditiva. Conjunção responsável pela pluriversalidade. Conjunção que está no centro da encruzilhada. Portanto, quando eu falo tirar a igreja do terreiro, eu não estou devolvendo a satanização à igreja, muito embora eu tenha críticas, não é? Grandes, não é? E fortes, não é? Sobre essa filosofia cristã, mas não é isso. Eu não quero falar sobre eles, eu quero falar sobre nós.
Não é? Quer dizer, é preciso que as pessoas entendam que se no último censo, mas isso não é real, nós somos de 2 a 4% de praticantes religiosos de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Nagô, Batuque, quem que persegue quem? Se ali na pesquisa nós somos uma minoria, não é? Quem persegue quem? Não somos nós que perseguimos. Muito pelo contrário, quer dizer, durante 4 séculos, nós vimos a nossa cultura ser totalmente subalternizada, silenciada, satanizada, apagada. E eu acredito que a gente foi até muito condescendente, não é? Muito dócil, muito cordial, não é? Então, a gente precisa, em alguma medida, partir mesmo para o embate. Não, falar, olha, não. O que vocês estão dizendo não é verdade. Eu tenho dito isso. As pessoas que vêm falar comigo, que são cristãs, da Batista, da Metodista, da Igreja Católica, porque elas sempre se colocam na defensiva. Ah, mas não é todo mundo. Ah, mas não é real. Ah, mas não é bem assim. Falei, tá bom, tudo bem. Então tá bom, tudo bem. Para mim tá tudo bem. Mas eu quero saber quando o padre Fábio de Mello fala que vai comer a macumba colocada na porta dele. Quando o pastor fala que nós somos os demônios, quando o pastor reproduz o discurso de Edir Macedo na sua igreja. Vejam o discurso de Edir Macedo, a epígrafe de abertura do seu livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios? É uma pergunta. Ele escreve: dedico esta obra a todos os pais de santo e mães de santo do Brasil, porque eles, mais que qualquer pessoa, merecem e precisam de um esclarecimento. Que bom que é um esclarecimento, não é um empretecimento. São sacerdotes de cultos como Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que estão, na maioria dos casos, bem intencionados. Sentir-me-ei recompensado se pelo menos uma pessoa, através da leitura desse livro, abandonar a vida errante. Ele está dizendo que eu, pai de santo, tenho uma vida errante, enfronhada nas falsas religiões, e se tornar um verdadeiro cristão, Quero ver milhares, ele, Edir Macedo, de pessoas que antes eram escravas ou cavalos dos demônios. Cavalo é o modo como os médiuns são chamados, porque incorporam, não é, os espíritos encantados. Quero ver milhares de pessoas que antes eram escravas ou cavalos dos demônios por intermédio dessas palavras e dão ação do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo em suas vidas, tornarem-se verdadeiras servas. Ele quer livrar da escravidão, mas ele quer que se torne serva. O discurso é cheio de contradição. Servas de Deus Altíssimo. Edir Macedo, 2002, páginas 10 e 11, da obra Orixás, Caboclos e Guias. Uma pergunta: deuses ou demônios? Então, eu quero saber se essas pessoas cristãs, e eu falo isso
com os meus irmãos e irmãs cristãos. Eles não me consideram irmãos, mas eu os considero. E eu pergunto a eles, então, quando o seu padre, o seu pastor, assume esse discurso lá no sermão da sua igreja, o que você faz? Você se levanta? Ou você chama depois o pastor, o padre de canto, e diz que isso não está certo, que isso é racismo, que é racismo religioso, que esse é um movimento de satanização de uma cultura constituinte da identidade nacional, que é um movimento de satanização de uma cultura que sobreviveu e resistiu a toda sorte, não é? De violência escravagista no Brasil. Você se posiciona? É isso que eu quero saber, não é? Porque aqui no terreiro, nós não exusamos Jesus Cristo. Eu não fico falando que Jesus Cristo é Exu, não é? Nós não utilizamos o demônio que não é nosso, que é o demônio cristão, para demonizar Jesus Cristo, Nossa Senhora da Aparecida, o Espírito Santo. Nós não fazemos isso, não é? Nós sempre, a história das comunidades tradicionais do Brasil sempre foi uma história de muito respeito com as religiões cristãs. Sempre foi uma história de muito respeito, não é? Respeito até não merecido, de verdade, um respeito não merecido. Então, sempre faço essa pergunta aos cristãos e compartilhem esse vídeo, porque de verdade são eles que precisam ouvir a nossa voz a partir de nós, não é? Nós precisamos falar por nós. É importante que nós falemos por nós. Então, é fundamental que a gente, na condição de liderança de terreiro, de autoridade civilizatória, que é o que nós somos autoridades civilizatórias de matriz africana, não é? Então, é fundamental que nós falemos por nós, que nós nos posicionemos, não é? Que nós digamos, olha, não somos miseráveis, não somos fracassados, somos seres humanos, somos cidadãos, pagamos impostos, trabalhamos, consumimos, não é? Temos família, temos pai, mãe, filhos, filhas, esposo, esposa, companheiros, companheiras. É importante que a gente diga. Somos professores, somos médicos, somos juízes, somos enfermeiras. Somos um número pequeno de médicos por conta do racismo religioso, né? Quer dizer, só há muito pouco tempo que nós começamos, na condição de negros e negras de terreiro, a ingressar nessas faculdades da área da biomedicina. Mas nós somos cidadãos, não é? Quer dizer, então, nós não podemos mais, é preciso, eu gosto muito de uma fala da doutora Lívia, que ela diz, nós precisamos constranger. Essas pessoas precisam ser constrangidas. Também na igreja, elas precisam ser constrangidas. Alguém precisa se levantar, não é? E falar, olha, é mentira. É mentira, isso é racismo. Esse movimento de satanização é um movimento capitalista. Você quer vender a salvação. Eu estive nessa semana, né, com o Sheik,
numa live com o Sheik, e eu gostei muito dessa conversa com ele. Tenho as minhas objeções, mas eu confesso que a conversa foi produtiva. E eu estive nessa conversa com o Sheik e nós tocamos na questão do proselitismo. Não é? Quer dizer, essa conversão de massa e esse jeito, não é, de viver a partir de uma verdade absoluta. Eu entendo, de verdade, eu entendo, e já fui alertado sobre isso, que essa é a lógica cristã. Essa é a lógica cristã. Mas o Sheik me alertou que a verdadeira conversão deve se fazer pelo exemplo e não vendendo revistinha, batendo de porta em porta. Não, é pelo exemplo. Não é a verdadeira conversão, não deve ser feita pela satanização do outro. A verdadeira conversão deve ser feita pelo exemplo. E fez muito sentido para mim, de verdade fez muito sentido. Não é? Quer dizer, me pareceu até bastante ético. É o que eu pratico. Não é? Quer dizer, eu luto para, como um homem de terreiro, um babalorixá, eu luto para ser admirável, respeitável, para poder praticar uma liderança pelo exemplo, de modo que as pessoas queiram ser de terreiro. É isso que nós temos que fazer, e é isso que eles deveriam fazer. Agora, você tem um comportamento, um discurso odioso, porque de verdade, eu não sei como que alguém ainda quer ser cristão, não é? Com o número de maus exemplos que nós temos hoje, não é? Entre Valdemiros, Felicianos, e, enfim, nem sei o nome dessa gente. Como é que alguém quer ainda, não é? Quer dizer, ser cristão a partir, não é? Quer dizer, de um número de maus exemplos assustadores. Não é? Como é que alguém ainda pode querer fazer parte desse grupo social, religioso, enfim? Eu não sei como é que alguém sã consciência... Bom, talvez, né, esteja lá no verdadeiro Jesus. Vamos pensar dessa maneira. Mas eu não sei como é que alguém ainda pode querer seguir pessoas, não é, que se autodeclaram das religiões hegemônicas com um comportamento de verdade desprezível. Um comportamento desprezível. Não é? Quer dizer, um discurso desprezível, um comportamento desprezível, eu não sei, quer dizer, é tão contraditório, não é? Quer dizer, é tão paradoxal que chega a ser inacreditável. Me parece que a gente está realmente na terra invertida, né? No mundo invertido de Stranger Things. Não é? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, eu penso, não é? E esse nível de perseguição, não é? Quer dizer, já estamos indo... Eu queria trazer algumas pessoas para conversar, mas eu não sei o que está acontecendo que não está aparecendo. As pessoas devem atualizar o aplicativo. Está aparecendo aqui para mim que as pessoas devem atualizar o aplicativo. Justo agora, hoje, que eu queria trazer Mãe Dani, trazer Maristela, mas eu vou fazer isso amanhã. Por favor, atualizem aí. Está aparecendo aqui para mim essa história. Eu não estou entendendo que as pessoas devem atualizar o aplicativo para eu poder convidá-las para participar. Hoje eu acabei monopolizando a conversa,
Mas de verdade, não me abandonem, divulguem, compartilhem, porque eu tenho que ter fôlego para 21 dias de lives referente ao dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, voltando um pouquinho, não é, para a gente amarrar a nossa conversa, existe esse elemento, não é, esse elemento político, né, no racismo religioso, existe esse elemento mercadológico e capitalista de potencialização do mal para a venda do suposto bem. Agora existe também muito medo. E aí eu quero potencializar esse ponto da nossa conversa. Eles têm muito medo da nossa magia preta, da nossa ancestralidade. Vejam, já foi crime ser de terreiro. Vejam, não é? Os nossos ancestrais foram escravizados. A violência, não é, praticada contra pretos e pretas escravizados é inacreditável, não é? Então, é preciso entender que há muito medo também, não é? No nosso poder. E também, nós, em alguma medida, temos atendido a essa despotencialização. Porque esse processo de colonialismo com subalternidade, essa combinação, esse somatório de colonialidade do poder, de etnocentrismo, de racismo, não é? Esse caldeirão branco, ele acabou, em alguma medida, nos despotencializando. Ora, se ele tirou os negros do terreiro, ele nos despotencializou. Não é? Quer dizer, se hoje negros, não é, e negras, corpos escurecidos, denegridos, estão mais nas igrejas do que no terreiro, isso quer dizer que a nossa ancestralidade, a nossa magia preta, ela foi despotencializada. Despotencializada também desde dentro. Então nós precisamos entender que há um movimento também de muito medo. Porque vejam o poder negro. Nós resistimos. Cerca de 5 milhões de pretos e pretas arrancados do continente africano. Nós resistimos, não é? Ao racismo. Nós resistimos à escravização. Nós resistimos, nós estamos aqui. Então, isso fala sobre a força da nossa ancestralidade. E nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da nossa magia preta poderosa. As pessoas, elas falam, nossa, mas você fala abertamente que é um praticante de magia preta, mas eu vou praticar magia branca. Não! A magia branca é o que eles têm reiteradamente praticado contra nós. Não é? A magia branca que nos despotencializou. A magia branca que fez, inclusive, com que sentíssemos vergonha da magia preta. Não, eu não tenho vergonha da magia preta. Eu estou vivo à custa de uma ancestralidade negra, de uma magia preta, de saberes ancestrais negros,
de uma epistemologia de terreiro, eu estou aqui por isso. Eu não estou por outra razão. Não é? Todos nós sabemos. Combinaram de nos matar. Mas nós combinamos que não morreríamos. É disso que se trata. Nós combinamos e mobilizamos recursos para não morrer. Não era para eu estar aqui agora conversando com vocês na condição de babalorixá, na condição de professor, na condição de filósofo, na condição de ativista. Não era. Não era. Esse não foi o destino branco traçado para mim. Não foi esse o destino. A academia não foi feita para nós. A sociedade não foi feita para nós. Não é? Nada foi feito para nós. Nada. Não era nem para a gente existir. Nós estamos aqui porque somos resistência. Não é? Nós somos resistência. Derson está aqui. Derson, você volta. Hoje o aplicativo está com uma palhaçada de atualização. Eu acho que botaram magia branca na live nos 21 dias. Mas Derson, volta porque é para participar. Samantha, Simone, tem 21 dias. Por favor, voltem amanhã para participar, porque eu não vou ter fôlego para monopolizar as conversas. Mas eu quero terminar com isso, não é? Eu sempre digo, não estamos onde merecíamos, mas também não estamos mais onde eles queriam que estivéssemos. Gravem isso. Não estamos onde merecíamos, mas também não estamos mais onde eles gostariam que estivéssemos. Nós avançamos muito. Nós resistimos. Nós conseguimos. Nós temos força, nós temos poder, nós temos uma ancestralidade negra incomensurável. Exatamente, Massô. Era para ter acabado em 100 anos. O projeto deles é que, no início do século XIX, a sociedade brasileira já fosse toda branca. Que a sujeira negra fosse dizimada do Brasil. E nós estamos aqui. Porque a nossa ancestralidade negra nos é suporte. Porque a magia preta nos é suporte. Porque nós somos resultado e descendentes de reis e rainhas. É por isso que nós estamos aqui. Não é por caridade. Não é por luta antirracista. Não é. Não é por conta de políticas públicas. Não há políticas públicas efetivas feitas para nós. Nós estamos aqui por conta própria. Por conta própria, à custa de magia preta e por conta da nossa ancestralidade negra que nos é suporte. Vamos falar amanhã, Cris, sobre esse vídeo. Vamos falar. Então é isso. Não estamos onde deveríamos, não estamos onde merecíamos. Mas também não estamos mais onde eles queriam que estivéssemos. Estava previsto, foi profetizado pela política da miscigenação, pela política eugenista, que no início do século XIX a sociedade seria branca e a sujeira preta dizimada do Brasil. Portanto, sempre foi uma política eugenista e de extermínio. Eles fracassaram, porque nós estamos aqui. Eles fracassaram, nós vencemos. Nós estamos aqui.
Eles fracassaram, eles não venceram essa guerra e não vencerão, não vencerão. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Segundo dia de live dos 21 dias que estaremos aqui conversando sobre o combate à intolerância religiosa. Nós estamos aqui, nós somos resistência, somos fortes, somos sobreviventes. Acreditemos nisso. É mentira que somos desunidos, fracos, que não sabemos lutar. É mentira, é mentira. Eles não venceram. Eles não venceram porque a previsão era que já no início do século XIX a política eugenista dizimasse o que eles chamam sempre de denegridos no Brasil. Nós resistimos. Há terreiros, há corpos escurecidos, há conhecimentos ancestrais negros. Essa é a verdade sobre nós e nós vamos continuar dessa maneira. Amanhã voltamos às 22 horas. Amanhã nós voltamos às 22 horas aqui. Um forte abraço a todos e todas. Divulguem, venham, participem. Hoje o aplicativo está com essa palhaçada de atualizar. De atualização. Mas amanhã espero poder trazer pessoas para fortalecer a nossa conversa. Saúde e vida longa a cada um e cada uma. E vamos em frente. Um forte abraço. Axé, Ungunzo, força vital, força ancestral, magia preta no comando, Exu no comando. Laroye.